Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 847 Túmulo do Rei Lish. Sede da Guilda Pantheon. Godkin tremia de medo, não ousando erguer a cabeça. Angud estava furioso depois de fazer uma viagem ao extremo noroeste da tribo demoníaca e não conseguindo sequer vislumbrar a sombra de Niyan. Encontre-me a localização exata até amanhã, ou você sabe as consequências. Angud olhou furioso para Godkin. Godkin sentiu amargura em seu coração. Sua rede de inteligência não encontrava um rastro de Nirvana Flame há muito tempo. Dado o tamanho da tribo demoníaca, era como tentar achar uma agulha no palheiro. Mesmo se o encontrassem, ele poderia se teletransportar como antes. Mas Godkin não tinha como ir contra as ordens de Angud. Se eles não conseguissem localizar Nirvana Flame, uma verdadeira calamidade cairia sobre ele. Uma vez que Angud se enfurecesse, toda a Pantheon estaria acabada. Lord Angud, Nirvana Flame é tão escorregadio quanto um Kados. Ponto. E eu realmente não tenho como encontrá-lo. Assim que essas palavras saíram da boca de Godkin, ele sentiu uma poderosa força envolver seu pescoço e levantá-lo do chão. Ele estava completamente impotente diante esse poder. À beira de sufocar, ele apressadamente gritou: mas eu tenho uma maneira de fazê-lo vir até você. Godkin sentiu o aperto em seu pescoço se soltar. Ele caiu no chão e ofegou por ar. Angud lançou um olhar a Godkin. É melhor você rezar para que seu plano me satisfaça. Godkin explicou com um rosto abatido. É impossível localizarmos um único ladrão em um lugar tão vasto quanto a tribo demoníaca. Sem mencionar que Nirvana Flame pertence à facção justa e pode retornar à superfície a qualquer momento. Mesmo se o encontrarmos, você sabe o quão difícil é pegá-lo. Só podemos fazê-lo vir até nós. Ele é o líder de uma grande guilda no Império Viridiano com centenas de milhares de subordinados abaixo dele. Se você começar a massacrar seus seguidores em massa, ele não terá escolha a não ser se revelar diante de você. Ele lhe servirá a lâmina do Deus da Morte em uma bandeja de prata. Angud ficou em silêncio por um minuto antes de olhar para Godkin. Se eu descobrir que você está mentindo para mim. E eu não ousaria, Lord Angud. Aqui estão todos os dados que coletei nessa guilda. Mais uma coisa, gostaria que aconselhá-lo a não atacar as fortalezas deles. Eles possuem uma artilharia extremamente avançada. Angud aceitou os documentos que Godkin forneceu. Embora Angud e a princesa fantasma Ina fossem lordes demonificados nível 180, eles não eram nada parecidos. Enquanto Ina era uma encarnação de destruição com apenas um objetivo em mente, Angud tinha sua própria inteligência. Ele não mataria em seu caminho sem pensar e acabaria morto de maneira tola. Ele era um adversário muito maior do que a princesa fantasma Ina. Parece que vou ter fazer uma viagem à superfície. Me pergunto o quanto mudou desde a última vez que estive lá. Angud murmurou antes de partir. Vendo Angud desaparecer, o sorriso lisonjeiro de Godkin foi substituído por um sorriso frio e sombrio. Apenas um NPC. Você ainda se tornou minha ferramenta no final. Ele previu que Angud daria bastante dor de cabeça para as Kickers United. O tempo passou. Niyan se familiarizou com seu estado enfraquecido. Após 6 horas, todas as suas skills saíram do resfriamento. Olhando à distância, a passagem escura parecia a boca de um animal enorme. Niyan fortaleceu sua determinação e entrou mais fundo na tumba. Depois de caminhar na escuridão por quem sabe quanto tempo, Niyan entrou em uma câmara com um lago no centro. Sua intuição lhe disse que algo estava escondido no fundo do lago. Niyan caminhou até a borda do lago e olhou para baixo. Tudo o que ele viu foi um abismo sem fim. Ele se perguntou que perigos espreitavam lá dentro. Pensando em suas opções, ele convocou seu clone das sombras. Melhor prevenir do que remediar. Splash. O clone das sombras pulou no lago, a água espirrando no ar. Niyan viu o clone das sombras desaparecer nas profundezas escuras. De repente, sua conexão com ele se perdeu. Ele não conseguia sentir sua localização. O lago ainda estava tão tranquilo como sempre, sem o menor distúrbio à vista. Niyan não tinha ideia de para onde o clone das sombras foi. No entanto, ele podia confirmar que ainda estava vivo. Se ele morresse, a mensagem do sistema o notificaria. O lago estava cheio de mistério assim como perigos. Hesitando, Niyan decidiu mergulhar e olhar por si mesmo. Sem risco, sem recompensa. Desde que ele veio até aqui, por que ele voltaria agora? Splash. Niyan mergulhou na água, ativando uma skill de respiração subaquática. Niyan estremeceu. A água fria e gelada do lago fazia seu corpo parecer um pouco rígido e entorpecido. Até suas resistências foram afetadas pela maldição do pesadelo. Este pouco de frio já era demais. Ele apressadamente bebeu uma poção de resistência ao gelo e se sentiu um pouco melhor. O lago parecia um abismo sem fundo. Quando mais fundo ele mergulhava, mais baixo a temperatura caía. Depois de alguns minutos, não tinha ideia do quão profundo ele estava, mas a pressão da água parecia sufocante. Niyan viu algo brilhando no fundo do lago. Ele começou a nadar em direção a ele. Isso tem que estar pelo menos 60 metros abaixo da superfície, certo? Niyan murmurou em sua mente. De repente, sentiu algo errado. Como algo estivesse se aproximando dele. Ele estava sendo vigiado. Uma notificação apareceu. Seu clone das sombras morreu. Merda.
Um sentimento de crise brotou no fundo de seu coração. Ni Yan tentou nadar de volta à superfície, apenas para sentir algo agarrar sua perna e arrastá-lo mais para baixo. Quando ele estava prestes a chutar, ele descobriu que sua outra perna também foi agarrada. Não importava o quanto Ni Yan lutava, ele não conseguia se libertar. O fundo do lago estava chegando cada vez mais perto. Uma força incorpórea agarrou sua garganta, deixando Ni Yan incapaz de respirar. Ele sentiu a força drenando de seu corpo. Ni Yan não tinha ideia de quem era seu oponente. Ele perdeu o controle total de seu corpo quando foi lentamente puxado em direção ao leito do lago. Sua respiração subaquática foi dissipada. Em alguns segundos, ele sem dúvida morreria. Ni Yan sentiu a luz no fundo do lago se aproximando cada vez mais. Sentindo sua consciência desaparecendo, Ni Yan lutou para nadar em direção à luz. No meio de sua luta, Ni Yan sentiu sua mão entrar em contato com alguma coisa. Ele imediatamente apertou seu agarre. No entanto, já era tarde demais. Sua visão escureceu. Droga, acho que é isso, Ni Yan pensou antes de desmaiar.